Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação ao mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de lutos e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinza, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar do espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé para manifestação do esplendor da sua glória. Amém. Só até aqui. Você que está em casa, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e sobre ela o Senhor colocou alguns pontos que eu quero estar meditando com você. Quem é o autor do livro de Isaías é o próprio profeta Isaías. Ele escreve esse livro, e aqui nós temos o livro de Isaías, é um livro que tem 66 capítulos, e é como os 66 capítulos dele, os 66 livros da Bíblia. Como se ele tivesse dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo do 1 ao 39 o Antigo e do 40 ao 66 o Novo Testamento. É uma figura de linguagem, como se fosse. O livro de Isaías contém uma série de profecias sobre o Messias. Ele é o maior profeta, um dos maiores profetas que fala o maior número de profecias sobre o Rei Jesus, sobre o ungido, sobre aquele que viria, sobre o Filho de Deus, sobre aquele escolhido, ungido que viria então para livrar o povo de Israel. Isaías então, no decorrer de todo o livro dele, ele fala várias vezes e ele profetiza várias vezes. E lembrando que Isaías, ele está 700, 800 anos antes de Cristo. Mas ele é um livro profético. E ele fala então, muitas vezes, sobre o Rei Jesus. Eu quero citar alguns versículos em Isaías, fora Isaías 61, que ele está falando sobre Jesus. Por exemplo, Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Ele diz assim: eis que o Senhor lhe dará um sinal. Eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ele falando sobre Jesus. Isaías 9, versículo 6 diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 53, todo mundo conhece, é a morte de Jesus no Calvário, é a cruz de Cristo. E ele fala assim, como se ele estivesse tendo uma visão de Jesus na cruz, porque ele descreve, hoje que nós sabemos, o que aconteceu, que nós vemos depois na Bíblia, o que aconteceu, ele descreve há quantos anos antes aquele sacrifício da cruz. E ele diz, em Isaías 53, 5, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Então Isaías é um livro que fala muito sobre o Rei Jesus. Ele é um livro que trazia uma esperança para aquele povo, porque Jesus, ele é a nossa esperança. E o contexto de Isaías, ele é um profeta que ele estava profetizando antes do exílio, do cativeiro da Babilônia. A um povo que estava desviado de Deus. A um povo que eles estavam subjugado por outros reis. A um povo que eles estavam sendo castigado, escravizado por muitos reis ao redor daquele povo de Israel. Então Isaías se levanta como profeta. E ele, nos começos do livro dele, ele fala sobre que o povo seria levado para o cativeiro, fala sobre o cativeiro. Mas aqui em Isaías 61 que nós lemos, ele já dá também uma esperança para aquele povo. Que aquele povo seria levado escravo sim, mas que aquele povo então ele retornaria. E o Senhor então faria isso que ele está falando aqui. Levantaria alguém
que estaria com o Espírito do Senhor sobre ele, para anunciar as boas novas. E esse alguém é Jesus. Isaías aqui no capítulo 61, ele está falando sobre Jesus. Tanto que em Lucas 4, Jesus pega o rolo do profeta Isaías na sinagoga, lê essa passagem. Ele não lê toda, porque ele não fala o dia da vingança do nosso Deus, porque isso corresponde à segunda vinda de Jesus. Ele lê até anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele encerra ali e fala: hoje se cumpriu a Escritura. Jesus veio para anunciar as boas novas. Jesus veio para se entregar como um cordeiro vivo que desceu do céu e que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e pagou uma dívida que estava sobre nós e nos libertou. Ele é o nosso libertador. Mas Isaías está falando aqui que o Espírito de Yahvé estava sobre ele, porque ele ungiu para pregar as boas novas, para curar aqueles que estavam com o coração quebrantado, pôr em liberdade os cativos, curar os enfermos, tirar da escuridão. Quando Jesus lê, ele fala que ele daria também vista aos cegos. O Senhor tem feito isso sobre as nossas vidas. O Senhor tem feito isso em nós. Ele tem curado as nossas feridas. Ele tem anunciado as boas novas e a salvação. Hoje nós temos consciência da salvação que veio de Cristo. Mas eu pergunto para você, será que todos têm essa consciência? Será que todos se sentem salvos por Cristo? Será que todos sabem que foi liberto naquela cruz? Quando Jesus morreu, pagou a dívida, e quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Será que esse evangelho todos sabem? Ele veio, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E eu quero falar mais algumas coisas para o Senhor, que o Senhor me falou. Ele veio para proclamar, anunciar. Algumas Bíblias falam, quando ele fala anunciar, enviou-me para curar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em algumas Bíblias fala proclamar. Proclamar é como se fosse um som de trombeta. É como se fosse algo que quer proclamar para muitas pessoas ouvir. É como se fosse algo proclamado para que todos os que têm ouvido ouçam o que é aquilo que ele está proclamando. Mas o que ele estava proclamando? Ele estava proclamando que a graça tinha chegado, que as boas novas tinham chegado para a humanidade, que ali se estava acabando uma dispensação, começando a dispensação da graça, e os nossos pecados tinham sido perdoados, e as nossas ofensas tinham sido perdoadas, e a nossa dívida tinha sido paga. Isso Jesus anunciava. Mas ele também era movido pelo Espírito do Senhor, e pelo Espírito do Senhor ele curava os enfermos. Pelo Espírito de Deus ele andava pela terra curando, evangelizando, pregando, curando, restaurando os corações, restaurando as almas feridas, restaurando não somente o corpo, mas restaurando as almas, libertando os cativos. Mas não eram só cativos de espírito maligno, eram cativos de almas machucadas, eram cativos espiritualmente e cativos também emocionalmente. E ele saiu curando essas pessoas. Mas será que o Senhor curava só naquela época? Eu te pergunto, será que hoje o Senhor não cura mais? Hoje o Senhor cura. Hoje o Espírito Santo está sobre a nossa vida. Jesus disse em João 14, eu quero que você abra lá a tua Bíblia. João 14, 12, diz assim: digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará ainda coisas maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus, nós sabemos que essa parte de João, João de 13 a 17, é Jesus falando as últimas palavras dele antes de morrer, antes da morte no Calvário. Ele queria instruir os discípulos o que ia acontecer. E ele falou assim: eu digo-lhe que vocês também farão as obras que eu faço, ainda farão obras maiores, porque eu vou para o Pai.
Nós sabemos que depois ele fala que ele iria para o Pai, que ele teria que ir para o Pai, para que o Espírito Consolador viesse à terra, para que o Espírito Santo viesse à terra. E quando o Espírito Santo viesse à terra, ele falaria e revelaria as coisas para nós. E nós sabemos que aqueles discípulos entenderam tudo que Jesus estava falando no dia de Pentecoste. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles mudaram a maneira de pensar, eles mudaram a maneira de falar, eles mudaram a maneira de pregar, eles mudaram a visão. E hoje eu quero falar uma coisa para nós, para vocês que estão assistindo. O Espírito do Senhor está em mim, está em você. E o Senhor quer que você continue essa obra que Ele está fazendo. Mas por que você deve continuar? Porque tem muita gente precisando ouvir essas boas novas. Tem muita gente precisando ouvir as boas novas do Evangelho. Hoje nós estamos como nesse tempo, um povo oprimido, um povo entristecido, um povo enlutado. Isto é o povo que está vivendo no mundo hoje. Pessoas que têm todo dia uma má notícia. Às vezes tem boas notícias. Aquela pessoa que estava enferma foi curada. Muitos têm boas notícias, mas muitos estão vivendo um tempo de choro, um tempo de angústia e um tempo de dor. E neste tempo é que a mensagem do Evangelho é necessário, porque muitas pessoas não têm o Espírito Santo que consola. Nós temos um consolo que vem do Espírito, mas às vezes o meu vizinho não tem. Porque ele ainda não conhece a Cristo. E o Espírito Santo ainda não está nele. E o Espírito dele ainda está morto. E ele não consegue ter esse contato com o Espírito Santo. Então eu quero te falar, você que é essa pessoa cheia do Espírito Santo, que você se levante. E que você ajude as pessoas. Que você ajude na palavra. Que você ajude no consolo. Que você ajude na intercessão. Que você ajude no toque. Na cura. Porque o Senhor ainda cura. Amém? E eu quero falar uma coisa que o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Em Atos 19, 26, fala uma palavra. E o Senhor falou forte no meu coração nesta palavra. Aqui, Atos 19, 26, um certo ourives de nome Demétrio, de Éfeso, ele diz assim: e bem vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este indivíduo Paulo tem persuadido, em outras Bíblias diz convencido, e afastado. Outras Bíblias, a minha Bíblia diz assim, alterado o modo de viver de uma grande multidão de pessoas, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Sabe o que o Senhor me revelou aqui? Ele fala assim, um indivíduo, este indivíduo Paulo, tem persuadido uma multidão de pessoas. Esse indivíduo Paulo, no tempo que ele ficou em Éfeso, de 2 a 3 anos, a palavra em Atos 19 diz assim, que no espaço de 2 anos, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como os judeus e os gregos. E pelas mãos de Paulo eram feitas maravilhas extraordinárias, de sorte que os lenços e os aventais que eram levados do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. Sabe o que eu vejo aqui com clareza? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela transmite a multidão de pessoas esse Espírito do Senhor. Assim como Paulo, sozinho, olha aqui o que a palavra está falando. Este indivíduo Paulo persuadiu, alterou o modo de viver de uma multidão de pessoas na região da Ásia. Uma pessoa, imagina 10, imagina 100, imagina 1000. Imagina todos os membros que conhecem Jesus numa igreja. Imagina essas pessoas saindo como Paulo saiu, cheio do Espírito Santo. O que não ia fazer? Quantas pessoas não ia alcançar? Quantas pessoas não ia ser alterada a maneira de viver? Quantas pessoas? Então o Espírito Santo falou isso comigo nesta manhã, que eu estava preparando essa palavra. Basta uma pessoa que seja cheio do Espírito Santo, mas que se disponha a ir.
Aqui tem dois fatos. Ele era cheio do Espírito Santo, mas ele se dispôs a ir. Às vezes eu sou cheia do Espírito Santo, mas eu não quero ir em lugar nenhum. Eu quero ficar na minha casa. Eu quero assistir Netflix. Eu quero ficar com meu marido. Eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero viver a minha vidinha. Ah, mas eu sou cheia do Espírito Santo. Ah, mas eu estou buscando para quê? Nós não somos uma represa. Nós nascemos para ser um rio. As meninas louvaram aqui que aonde esse rio passa, tudo que é morto revive. Ezequiel 47 fala que aonde aquele rio passava, tudo que era morto revivia. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo e que se dispõem a ir. Como nós vemos aqui em Isaías 6. Isaías 6 fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas aí ele viu o Senhor, era um ano de morte, era um ano de tristeza. Uzias era um rei que reinou 52 anos, um bom reinado. Mas era um ano de tristeza e de luto. E o que nós estamos vivendo? Um ano de tristeza e de luto. Um ano de tristeza, um ano de enfermidade. Mas resta você saber se você vai ver o Senhor. Aonde ele viu o Senhor? Ele foi até a casa de Deus, ele foi ao templo. Ali ele teve a visão do Senhor. Ele buscou a Deus, porque só encontra quem busca. A palavra diz que a porta se abre se você bater. Todo aquele que bate, a porta se abre. O que busca, encontra. A palavra diz que se vocês buscar de todo o vosso coração, o Senhor se deixará ser achado por vós e mudará a vossa sorte. É isso que a palavra diz. Então, Isaías buscou. Ele teve uma visão de Deus. Ele reconheceu a iniquidade dele e falou: eu sou um homem de lábios impuros. O Senhor tirou aquela iniquidade. E depois o Senhor lança um convite: a quem eu o mandarei? E a Isaías fala: envia-me a mim. E por isso que nós vemos que ele foi um profeta com tantas revelações. Porque quando eu não estou disposto a largar nada para trás e a renunciar a nada, eu também não tenho nada de Deus. Agora, quando eu estou disposto a renunciar e fazer uma obra de Deus, aí Deus me enche da graça, me enche de poder, me enche da unção. Se você tem orado e pedido unção, o Senhor pergunta: para que você quer unção? Para que você quer unção? Se for para fazer o ID, o Senhor está disposto a te tocar, para que você fale, para que você declare, para que você faça aqui, proclame as boas novas. E a palavra está falando aqui, o que depois no versículo 3 de Isaías 61, que para dar a todos os que estão de lutos e amargurados uma linda coroa em vez de cinza. Quantas pessoas de luto, quantas pessoas amarguradas. Aqui cinza, nós sabemos que naquela época do Antigo Testamento, quando a pessoa estava enlutada, com luto, quando uma pessoa estava muito triste, amargurada, muito doente, ele raspava a cabeça, ia para a praça pública, se vestia de pano de saco, punha cinza na cabeça, para declarar que ele estava triste, para dizer: estou de luto. Nós vimos em Jó, nós vimos o tio de Esther fazendo isso, indo para a praça e declarando que ele estava triste, que ele estava de luto. Quantas pessoas de luto. Mas aqui o Senhor está falando assim: você vai trocar, vai tirar a cinza e dar a ele uma linda coroa ao invés de cinza. Esse poder está em mim e em você através do Espírito Santo de Deus. Óleo de júbilo em vez de pranto. Óleo de júbilo é a presença do Espírito Santo que traz alegria nas nossas vidas. O óleo representa a presença do Espírito Santo que está em você. E quando você orar por uma pessoa, tocar numa pessoa e essa pessoa receber, ela também receberá junto com a salvação o Espírito Santo. E ela mudará. Ela deixará o pranto e se transformará em alegria, porque a nossa alegria vem do Espírito Santo. Um manto festivo de louvor em vez de um espírito abatido. E essa pessoa, depois de curada, tirada a cinza, recebendo o Espírito Santo, ela vai adorar o Senhor. Ela vai louvar ao Senhor, ela não vai mais andar abatida. Ela não vai andar mais com o espírito abatido, um espírito morto, um espírito frustrado, um espírito que precisa ser restaurado. Mas essa pessoa agora, ela vai vestir uma veste de louvor.
Essa veste de louvor, se você for estudar, tem muito significado. Significava talvez as roupas que os levitas usavam no templo, as roupas bonitas, roupas de festas, roupas de adoração. Também significa uma pessoa que está trocada as vestes, que tirou aquelas vestes de pecaminosidade, tirou do pecado e vestiu vestes de salvação, vestes limpas, vestes do Senhor. Amém. Então você tem um Espírito Santo dentro de você. Mas o Senhor também falou para mim que muitas vezes nós estamos, em vez de estarmos como Paulo, nós nos comportamos como Jonas. Mas não Jonas fugindo e pegando o navio. Jonas do capítulo 4. Jonas que se senta lá no lado oeste de Nínive, se senta lá, faz uma cabana e fica lá esperando, depois que ele proclamou ali que eles tinham que se arrepender, mas Deus ele decide ter misericórdia daquele povo de Nínive. Mas Jonas, ele não aceita aquilo. Ele sai da cidade, ele senta longe da cidade, ele fica olhando aquela cidade de longe. Está em Jonas capítulo 4, versículo 9. E aí ele faz ali uma cabana para ele e fica ali. Aí Deus faz nascer uma planta ao lado de Jonas. Umas palavras falam, na minha Bíblia uma fala aboboreira, cada Bíblia fala uma coisa, mas era tipo uma aboboreira. Cresce e transmite sombra a Jonas. E Jonas fica ali, naquela sombra. Mas aí no outro dia Deus manda um verme e mata aquela planta. E quando Deus mata aquela planta, vem um vento, vem um sol muito forte, a ponto de Jonas quase perder o sentido da insolação. E aí ele pede a morte. Ele pede a morte porque o pé de aboboreira dele morreu. E aí Deus faz a seguinte pergunta para Jonas. E disse o Senhor: tivesse tu compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Quantas pessoas que você conhece, isso que ele fala, não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, é que não tem conhecimento de Deus. Não sabe discernir o que era sábio, não sabia buscar Deus. Então o Senhor está falando aqui para ele: Jonas, você ficou irado porque a sua aboboreira morreu, mas você não tem misericórdia dessa cidade inteira, que não sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda. E o Senhor falou no meu coração nessa palavra: quantas pessoas não sabem essa diferença? Quantas pessoas não entendem por que tem que aceitar Jesus? Quantas pessoas não entendem que Jesus ainda cura? Porque essas pessoas, elas estão fixadas, firmadas os olhos no Jesus crucificado, no Jesus que morreu e está na cruz. Elas não têm consciência de um Jesus vivo, que nós temos essa consciência. Aqui ele está falando assim: essas pessoas, Jonas, não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E as outras versões falam entre o bem e o mal. E aí o Senhor começou a falar aqui comigo: eu preciso crer que a palavra que sair da minha boca, ela vai libertar as pessoas. Porque Jonas foi e proclamou em Nínive. Ele foi e falou para eles que eles estavam errados, para eles se arrepender. As pessoas de Nínive se arrependeram, mas Jonas não acreditou no arrependimento do povo. Às vezes nós não pregamos porque nós não acreditamos no arrependimento da pessoa. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim: não vou pregar para ela não, ela não vai acreditar. Ela não sabe, não está entendendo. Mas você tem que entender que se você proclamar a palavra do Senhor, a palavra, ela é do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, ele lança a palavra e a palavra não volta vazia. Então o que você vê aqui, e Jonas, ele ficou embaixo daquela aboboreira. Embaixo daquela aboboreira quer dizer no conforto de uma sombra. Ele estava no conforto. Ele estava ali, estava tudo bem, estava confortável. Mas o Senhor começou a falar no meu coração que o Senhor vai começar a cortar essas aboboreiras das nossas vidas. Isso pode ser várias coisas. Às vezes,
nós pedimos uma casa para o Senhor, e o Senhor nos dá uma casa, e aquilo se torna a nossa boboreira, aquilo se torna o nosso ídolo. Aí às vezes nós pedimos um carro para o Senhor, e o Senhor nos dá um carro, e aquilo se torna o nosso ídolo. Às vezes até se torna um ídolo uma mulher, um filho. Até um próprio filho pode se tornar para nós o que ele diz aqui, uma boboreira. Nós nos preocuparmos mais com ele, mais com a nossa vida, mais com o nosso emprego, do que com a obra do Senhor. Aqui ele se preocupou mais com a árvore do que com as pessoas. E será que nós estamos fazendo isso? Isso significa uma pessoa que ela é uma pessoa egoísta. Ela se preocupou com o bem-estar dela, mas tinha 120 mil pessoas que ele ia ser destruída se o Senhor não usasse de misericórdia, mas ele não se preocupou. Então aqui o Senhor começou a falar no meu coração, que o Senhor vai cortar as aboboreiras das nossas vidas, vai tirar aquilo que nos faz não querer ir para fazer a obra, aquilo que nos faz a ficar parados debaixo de uma sombra, falando aqui tá bom. Aqui tá bom. Eu não tenho nada com eles. Eles também é um povo mau. Eles também é um povo ruim. Deixa Deus fazer. Mas o que o Espírito Santo falou para mim é que nós não temos que ser esse coração de Jonas. Nós temos que ter o coração de Paulo, o coração de Isaías, o coração de uma pessoa que foi chamada e que fez a diferença. Amém? Nós vemos tanta orações na Bíblia de intercessão, de tantas. Nós vemos Neemias 9, Daniel 9, Esdras 9, oração de homens que usou o que ele tinha. Ele tinha uma aliança com Deus. Neemias, Esdras, Daniel. Ele tinha contato com Deus, ele tinha o favor de Deus sobre a vida deles, eles tinham santidade. Eles conheciam Deus, eles tinham intimidade com Deus. Moisés, e eles usam essa intimidade com Deus, essa vida de santidade, para fazer orações de intercessão pelo um povo que estava igual esse povo aqui, não sabia a diferença da mão direita com a mão esquerda, ou seja, que não sabia a diferença do bem e do mal, um povo que às vezes era rebelde, que nem o povo que Moisés intercedia, um povo de dura serviço, um povo rebelde, mas Moisés se levantava como intercessor, e o Senhor está falando isso para nós, pregar as boas novas que liberta, que você tem poder dentro de você, que está no Espírito Santo que está em você, de pregar as boas novas pessoas. Este é o momento de pregar as boas novas. Este é o momento de libertar os cativos, porque a autoridade do Senhor que está sobre a tua vida, ela liberta os cativos. Aí você pensa, mas o que é libertar cativos? É libertar pessoas que estão, às vezes, algo que você não vê. Você não está vendo uma pessoa presa, não é libertar pessoas que estão encarceradas. Algumas versões dizem encarceradas, mas encarceradas não é de uma maneira material, é encarcerada de uma maneira espiritual. É uma pessoa que está perdida na prostituição, é uma pessoa que está cativa na internet, nas redes sociais. Hoje, quantas pessoas estão cativas nas redes sociais? Pessoas que perdem horas e horas e horas em redes sociais. Horas que podia estar lendo uma palavra, hora que podia estar intercedendo por tantas pessoas que estão hospitalizadas, mas essas pessoas, elas estão cativas. Outra coisa que tem muito hoje, pessoas cativas em jogos de computador, jogos de internet. Quantas pessoas não dormem, passa a noite inteira jogando, e depois de dia, passa o dia inteiro dormindo. Pessoas cativas. Você acha que é o Espírito de Deus que está fazendo essa pessoa jogar? Lógico que não é. É um espírito maligno que domina as pessoas, que vicia as pessoas no jogo, vicia nas redes sociais, vicia na pornografia, vicia na bebida, na droga, na prostituição. Esses são os encarcerados. Esses são as pessoas que a igreja, nós que somos igreja, que tem o Espírito Santo, vamos libertar. Em nome de Jesus, eu creio. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 diz assim, Jesus falando, o comissionamento de Jesus para todos nós: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E estes são os sinais que acompanharão os que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu creio que o Senhor ainda cura, amém? Eu creio que o Senhor cura de qualquer enfermidade. E aí você me fala o seguinte: irmã, mas tem enfermidade que não tem cura, né? Como agora nós estamos vivendo um tempo de pandemia, o coronavírus tem cura? Ainda não descobriram. Mas, independente de qualquer coisa, o Senhor é aquele que cura o que a medicina não consegue curar. Por que então as pessoas não têm fé para orar por esses enfermos que estão acometidos de Covid, de coronavírus, e decretar a cura? Porque está faltando fé na igreja. Nós temos que orar crendo que Jesus vai curar. Aqui ele falou, Jesus falando, que ele ia para o Pai, mas que nós iríamos pelo mundo, e que nós faríamos o quê? Curaria os enfermos. Tem muito enfermo precisando da nossa oração. E depois ele fala, nós vamos consolar os que choram, quantos estão chorando? Vamos tirar a tristeza e trazer alegria, por fim. São tantas pessoas. E aqui em Isaías 61, aí ele fala, lá no final do 3. Eles serão, depois de fazer tudo isso, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé para manifestação do esplendor da sua glória. O título que eu coloquei nessa pregação foi: você é um carvalho de justiça. Você é um carvalho de justiça. O Senhor está falando para nós, eles serão chamados carvalhos de justiça. Presta atenção, eu quero te dizer algumas características do carvalho, para você ver que você é um carvalho. O carvalho era uma árvore que ela tem uma característica forte, e a madeira dela é uma madeira dura. Ela alcança uma altura que chega muito avançada, até 40 metros. Ela vive até 1000 anos. Tem carvalhos que vivem mais de 1000 anos. O carvalho, ele é uma madeira firme, uma madeira dura, uma madeira usada em móveis, em portas. A árvore de carvalho, ela produz, por ela ser grande, grandes sombras. E ela abriga uma grande quantidade de aves. Ela dá refúgio para muitas aves. O carvalho, ela produz um fruto que chama bolota, e ela serve de alimento para muitas árvores. Por isso que aqui a Bíblia nos compara a esse carvalho, sinônimo de força, sinônimo de gente que frutifica, de gente que alimenta pessoas, sinônimo de gente, e aqui as cascas dele servem de remédio. E os botânicos dizem que ele é um medidor de catástrofe natural. Porque quando eles querem medir uma região, a catástrofe que teve durante muitos anos, milênios de ano, eles olham se naquela região tem algum carvalho. Dependendo da estrutura do carvalho, dependendo de como o carvalho tiver a casca, o tronco, os caules, ele vai entender quantas tempestades, quantos temporais, a amplitude do temporal que passou naquele lugar. Porque os temporais que vêm não derrubam o carvalho. Então por isso o Senhor nos compara a um carvalho, porque as tempestades não vai derrubar a tua vida, não vai te derrubar. Essa tempestade na vida de um carvalho, quando ele enfrenta uma tempestade, as árvores que estão à direita caem, a árvore que está à esquerda cai, a árvore que está ao redor dele cai, mas o carvalho ele fica firme. E em cada tempestade que ele passa, as raízes deles vão aprofundando mais. Mas ele enfrenta tanta tempestade que ele fica com uma aparência, o estudioso diz que a aparência dele fica diferente, fica disforme. Ele não fica uma árvore com uma aparência assim reta, normal, não. Se você for procurar, depois você procura aí na internet, na sua casa, que cada carvalho ele tem uma aparência. Uns é tombado para cá, outros, ele é disforme. Ele não tem um tipo só. Por quê? Conforme a tempestade vem, ele se adequa à tempestade. Ele faz força. Então a impressão de que a pessoa, quando olha um carvalho, é que ele passou por muita força. Precisou tirar dele muita força para ele se manter em pé. Mas ele se manteve em pé.
Então eu quero falar na sua vida que você é um carvalho de justiça. E que se você está passando por um momento de tempestade, se você já tem passado, de repente isso muda uma coisa em nós. E nós ficamos como isso aqui, às vezes diferente, mas de pé. Às vezes marcado, mas de pé. Às vezes com uma certa, como ele fica aqui, ele tem algumas marcas, como se fosse uma marca, mas de pé. O que importa não é se você tem essas marcas da tempestade que você passou. O que importa é saber se você é um carvalho, se você vai ficar de pé. Porque nós fomos feitos para ser carvalho. Eu quero falar para você que está assistindo, você não foi feito para ser uma árvore ornamental. Você que é crente, você que é cristão, que tem o Espírito Santo dentro de você, saiba, você não foi criado. Porque aqui diz assim, ó, serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé. Quem te plantou foi o Todo-Poderoso. Quem plantou e lançou essa semente que está em você foi Deus. E essa semente germinou e nasceu e fez de você uma linda árvore. Mas você não é uma árvore ornamental. A árvore ornamental, ela é fraca. Ela não sai do lugar, ela só tem que ficar paradinha ali dentro de uma casa. Ela não aguenta tempestade, ela não aguenta geada, ela não aguenta frio, ela não aguenta sol extremo. Mas você não é uma árvore ornamental, você foi criado para ser um carvalho de justiça. Você foi criado para ser uma pessoa forte. Você foi criado para ser uma pessoa que aguenta as tempestades. Porque nós estamos passando no meio de uma tempestade. Talvez a maior tempestade de todos os tempos. A tempestade que o dinheiro não te tira dessa tempestade. A sua posição social não te tira do meio dessa tempestade. O que você tem, os seus bens, os seus carros, não te tira. Nem o seu emprego, nem o seu cargo. Nada te tira. A única coisa que pode te manter de pé no meio dessa tempestade é se você for um carvalho. Uma árvore de Deus, plantada pelo Senhor. Mas para que o Senhor plantou você? Aqui ele responde, para a manifestação do esplendor da tua glória. Você vai resplandecer a glória do Senhor. Essa tempestade vai passar e a glória do Senhor vai resplandecer sobre a tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Aleluia, aleluia. E quando um carvalho ele é cortado, eles não conseguem tirar as raízes dele. Porque as raízes são muito profundas. E ela fica dentro da terra. Então quando se corta uma árvore de carvalho, se corta e deixa o toco na terra. Passa um tempo, aquele toco ele brota novamente. E ele forma uma nova árvore. Ainda que você foi cortado, ainda que você se sinta cortado do reino de Deus, você saiba que se o Senhor mandar uma água na tua vida, se o Senhor mandar um sol na tua vida, o sol da justiça, você vai nascer de novo, você vai florescer de novo, você vai ser esse carvalho de novo, porque não há impossíveis para Deus. Mas e essa madeira do carvalho? O carvalho é uma árvore que ela é usada. E quando ela é cortada e as pessoas tiram a madeira, as madeiras elas se transformam em portas das casas, em telhados. Ela é usada para fazer barcos. Ela era usada para fazer piso das casas. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre isso. Que a madeira que é você, esse carvalho, quando nós morrermos, nós que somos carvalho de justiça, nós vamos deixar um legado. Um legado que vai cobrir muita gente espiritualmente ainda. Um legado que o Senhor começou a falar comigo. A madeira do carvalho, ela depois que a árvore morria, ele virava só madeira. A madeira cobria muitas casas. E ali ela vivia muitos e muitos anos. Porque ela era uma madeira forte. Se você subsistir sendo um carvalho, se você ficar firme na posição que Deus te colocou, você vai deixar um legado após a sua morte. E esse legado, ele vai cobrir espiritualmente muitas famílias. Ele vai ser como uma porta que é colocada numa casa para tampar a brecha daquela casa. Como ele usava essa madeira como uma porta, a tua oração, a tua intercessão, a tua vida de santidade, a tua vida em Deus, ele vai deixar um legado para os teus filhos e para os teus netos. Amém? Como essa árvore deixava. E o seu estilo de vida santa
Tudo isso nós estamos deixando para que uma próxima geração, se eu escrevo um livro, se eu escrevo uma música, isso é um legado, isso é madeira de carvalho. Uma música que você canta, um louvor que você entoa, que falou com uma pessoa, que converteu uma pessoa, uma palavra que você pregou, uma palavra que você preparou, isso é madeira de carvalho. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você saiba que no meio dessa tempestade você vai se permanecer de pé. Amém?